Hoje eu queria começar uma série de vídeos acerca de livros do catolicismo romano. É sabido que a fé católica está entranhada no povo, na cultura brasileira, desde o descobrimento do Brasil. Isso é inegável. A maioria dos brasileiros, como eu, nasceram numa fé católica, nasceram num contexto católico. Mas a grande pergunta é: será que a fé católica é uma fé saudável? E será que o catolicismo romano vive o puro evangelho de Jesus Cristo na sua mais pura essência? É isso que nós vamos ver ao longo dessa série de vídeos acerca de livros do catolicismo romano. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo. Aqui está Catecismo Católico da Crise na Igreja, editora Permanência. O autor é o padre Matias Galdron, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Vamos conferir essa obra mais de perto? Aqui nós temos a ilustração da capa. Aqui tudo indica que seja a Arca de Noé, né, chegando ali no Monte Ararat. E aqui nós temos os corpos, os cadáveres, né, que padeceram no dilúvio. E aqui, quando a água ela baixa, então esses corpos são visíveis. Então aqui essa ilustração da ideia de que um remanescente fiel tenha ficado e tenha permanecido depois de todo um dilúvio de engano e de apostasia, né? Então aqui vocês percebam que é a mesma ilustração da capa, mas aqui de forma muito mais nítida para nós visualizarmos. Catecismo Católico da Crise na Igreja, eu sempre gosto de marcar as datas quando eu adquiro esses materiais. Eu adquiri dia 11 de julho de 2025, ou seja, bem recente. Folha de rosto, né, tradução Leonardo Calabrese. E aqui nós temos o sumário dessa obra. O sumário é um fator muito importante porque ele se trata dos assuntos que serão abordados neste livro. Então aqui nós temos o prefácio, né, página 9, a crise na igreja, a fé, o magistério da igreja, o Concílio Vaticano II, a liberdade religiosa, o ecumenismo, a missa nova, o sacerdócio católico, os sacramentos, Monsenhor Marcel Lefebvre e a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Então aqui nós temos assuntos bem sensíveis, né? Como, por exemplo, a crise na igreja. Existe uma crise, que esse livro ele deixa muito claro acerca dessa crise. E ele toca também temas assim muito delicados, muito sensíveis, sobre o magistério, sobre o Concílio Vaticano II, que é uma grande polêmica que circunda esse concílio, a liberdade religiosa, o ecumenismo. Então são temas assim de suma importância, né, e que esse livro vai tratar de uma forma muito contundente. Aqui nós temos as abreviaturas, Sagrada Escritura, né, como se abreviam os livros. Nós temos o prefácio da obra, e aqui nós temos já o primeiro capítulo, a crise na igreja. Eu selecionei aqui um conteúdo aqui para nós acompanharmos juntos. Acompanhe a leitura comigo. Há hoje uma crise na igreja? Seria preciso cobrir os olhos para não ver que a Igreja Católica sofre uma grave crise. Esperava-se nos anos 1960, na época do Concílio Vaticano II, uma nova primavera para a Igreja. Mas o que aconteceu foi o contrário. Milhares de padres abandonaram seu sacerdócio, milhares de religiosos e de religiosas retornaram à vida secular. Na Europa e na América do Norte, as vocações se tornam raras e não se pode nem mais computar o número de seminários, conventos e casas religiosas que tiveram que fechar. Muitas paróquias permanecem sem padre e as congregações religiosas devem abandonar escolas, hospitais e asilos para idosos. Por alguma fissura, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Essa era a queixa do Papa Paulo VI em 29 de junho de 1972.
Então, logo de cara aqui nós temos já um choque de realidade aqui, né? Porque nós vemos que quando o Concílio Vaticano se deu ali na década de 60, mais precisamente ali entre 62 a 65, esperava-se o quê? Uma primavera na igreja. Né? Mas o que de fato aconteceu parece ser justamente o oposto, né? Chegou um grande inverno, né? Milhares de padres abandonando o seu sacerdócio, religiosos voltando à vida secular, a vida religiosa que é uma vida que deveria ser o ideal, né? Ela começa, as pessoas começam a ter uma certa repulsa e isso teve sérias consequências, né? Então, a partir daí, essa crise ela se torna muito mais visível e saliente. E aí, na verdade, o Papa, né, Paulo VI, ele fez uma declaração que ficou bem marcante. Por alguma fissura, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Então, essa frase ficou bem conhecida do Papa Paulo VI e, de fato, né, a Igreja Católica nunca mais foi a mesma após esse concílio. Entre 1967 e 1974, 30 a 40 mil padres teriam abandonado sua vocação. Ou seja, é um número bem robusto, porque de 67 a 74 não se dão nem 10 anos. Né? Em menos de 10 anos, então, uma estimativa aí de cerca de 40 mil padres tenham deixado o seu sacerdócio. É muita gente. Isso fora o que aconteceu pós esses anos, né? Porque certamente pós esse período, muitos outros padres também certamente abandonaram sua vocação. Como é um catecismo, então ele trata sobre perguntas e respostas, ele é bem didático. E aqui nós temos uma pergunta que eu achei bem interessante, está dizendo assim, ó, temos estatísticas para ilustrar essa protestantização da América Latina? Você está fazendo uma indagação aqui. E a resposta do autor é esta. Às vésperas do Vaticano II, 94% dos brasileiros eram católicos. Não eram mais que 89% em 1980, 83% em 1991, 74% em 2000 e menos de 60% nas grandes cidades, São Paulo e Rio. Os protestantes, que representavam 3% da população em 1900, são atualmente 18%, e seu número não para de crescer. 5 igrejas pentecostais são criadas em média no Rio de Janeiro a cada semana. O padre Frank Hodde, secretário do Conselho Pontifical para o Diálogo com os Não Crentes, estimava que em 1993 a igreja perdia 600 mil fiéis latino-americanos a cada ano. Outras fontes fornecem estimativas mais graves ainda. 8 mil católicos passariam a cada dia para seitas. Considera-se que, no Chile, desde 1960, 20% da população entrou para seitas protestantes, e na Guatemala, cerca de 30%. Então, esses números aqui são números bem alarmantes para a fé católica, porque esse livro aqui ele vai nos relatar números até 2000 no Brasil, até o ano 2000 entre o público brasileiro. Eu sempre gosto, quando eu leio algo que eu acho relevante, eu faço algumas anotações aqui, então eu fiz a seguinte anotação aqui na lateral. No último censo de 2022, a porcentagem de católicos caiu para 56% no Brasil, um declínio inédito entre os brasileiros. Então, para nós termos uma ideia, o catolicismo no Brasil, na década de 60, ele era praticamente mais de 90% aí da população brasileira. E no último censo de 2022, que já está fazendo aí 3 anos atrás, esse número caiu para 56%, ou seja, há uma queda livre, há um declínio muito acentuado na fé católica entre os brasileiros. E aqui
o padre Frank Rodet, ele nos traz assim números também bem significativos, né? Segundo a estimativa dele, em 1993, cerca de 600 mil fiéis latino-americanos deixam o catolicismo a cada ano. E esse número, ele é um número que está crescendo, né? Então, são números aí que acendem o sinal de alerta no meio católico romano. Outro trecho que eu achei bem significativo para nós lermos aqui está na parte 5, em que a presente crise difere daquelas que a igreja sofreu no passado. A presente crise na igreja se distingue das precedentes, principalmente no fato de as mais altas autoridades da igreja serem seus realizadores e continuadores, impedindo que medidas eficazes sejam tomadas para resolvê-la. Então, aqui o autor ele vai dizer que a diferença dessa crise para outras, porque na verdade a Igreja Católica sempre teve crises, né? Mas essa ela é um pouco diferente porque está envolvido o quê? As altas autoridades. Então não é um elemento cujo problema é apenas o público leigo, não. Aqui o público leigo, na verdade, ele está sendo refém, né, dos líderes da igreja. Não houve já grandes crises na igreja? Sempre houve crises na igreja. Padres, bispos, até e mesmo papas, às vezes levaram uma vida contrária ao evangelho. A imoralidade e a indisciplina do clero frequentemente prejudicaram a igreja. De tempos em tempos, padres e bispos se separaram da verdadeira fé. Mas nunca os erros e a negação pública das verdades de fé foram propagados como hoje, graças à tolerância, à aprovação e até à atividade das autoridades romanas e do episcopado mundial. Essa é a nota particular da crise atual, que é favorecida pelas mais altas autoridades da igreja, incluído aí o Papa. Né? Então, aqui nós temos uma ênfase, né, e uma explanação do que já havia sido dito aqui logo acima, mas aqui o que é chocante eu até sublinhei, né, mas nunca os erros e a negação pública das verdades de fé foram propagados como hoje. Então, há uma negação de verdades fundamentais da fé. E isso é simplesmente chocante, porque quando você nega uma verdade de fé explicitamente, é uma consequência que o Papa Paulo VI vai nos declarar aqui na sequência. Essa nota singular da crise atual foi reconhecida pelas autoridades da igreja. Aqui está fazendo uma pergunta, né? Essa nota singular da crise atual foi reconhecida pelas autoridades da igreja? Paulo VI mesmo pronunciou em 1968 uma frase que veio a ficar bem famosa ao se referir a uma igreja em estado de autodemolição. A igreja se acha em uma hora de inquietude, de autocrítica, diríamos mesmo de autodemolição. É como uma instabilidade interior aguda e complexa, que ninguém teria esperado depois do concílio. É como se a igreja se golpeasse a si mesma. Então, é muito interessante esse termo que o Papa Paulo VI usa aqui, né? Autodemolição, ou seja, o catolicismo é como se ele estivesse se autodestruindo por si mesmo. É como se nem precisasse de forças externas tentando destruí-lo, mas ele próprio, por dentro, ele está se autodemolindo, se autodestruindo. E aqui eu lendo isso, eu deixei uma percepção aqui, em outras palavras, o Papa Paulo VI que dizer que a Babilônia está caindo, que o último apague a luz, né, se é que vai sobrar alguma luz. E que eu deixei uma referência em Apocalipse 18, do versículo 1 ao 5. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a Grande Babilônia, que você pode conferir depois neste canal, que eu tenho certeza que vai te surpreender. Pois bem, depois de alguns insights do livro O Catecismo Católico da Crise na Igreja, ficou muito claro, muito nítido, que algo muito sério está acontecendo dentro do catolicismo romano. Desde o Concílio Vaticano II, é muito claro um declínio, né, uma decadência do catolicismo romano dentro, especialmente, do público brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, como eu já antecipei no vídeo, na década de 60,
mais de 90% da população brasileira era católica. Hoje isso gira em torno de 50%. Mas o que se deve a essa queda tão acentuada de fiéis ao longo do tempo, ao longo de pouco mais de 60 anos? O livro exposto nos ajuda a entender, e eu gostaria de convidá-lo a lê-lo na íntegra, que você vai perceber de uma forma muito sutil que o catolicismo ele viu que ele não conseguia ou ele não conseguiria conter os avanços da tecnologia, da ciência, da modernidade, enfim, de modo geral. Então, o que a igreja fez? Ao invés dela transformar o mundo pelo poder do evangelho, ela acabou se permitindo que o mundo a transformasse com a sua modernidade. Então, assim, ela abriu as portas da igreja para a modernidade, e não apenas para a modernidade, ela abriu as portas da igreja para as outras religiões também. Essa abertura ficou bem explícita quando o Papa João XXIII convocou o Concílio Vaticano II, com aquela famosa expressão que se tornou o lema do concílio, aggiornamento. Essa é uma expressão italiana que significa atualização. Isso pressupõe que se o catolicismo romano precisava de uma atualização, é porque a igreja, de uma forma ou de outra, se encontrava desatualizada. Mas ao invés dessa atualização fazer bem à Igreja Católica Apostólica Romana, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Essa atualização fez mal, e fez muito mal. Isso não apenas eu que estou dizendo, os números dizem isso, e os números simplesmente não mentem. Mas este é apenas o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu estarei fazendo sobre livros do catolicismo romano. Não perca os próximos episódios. Forte abraço.